Olá, tudo bem? Este é o nosso lugar de encontro, lugar onde nós podemos encontrar o nosso Deus, louvar e engrandecer o seu nome, lugar marcado para nos encontrarmos, eu, você e Deus, no Horas Sagradas. O nosso encontro de hoje, nós estudaremos sobre o tema A Obra de Deus é Completa, no texto de João 9, no verso 1 a 3. Eu quero saudar a todos e a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos à leitura do texto. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Às vezes nós, diante de problemas, situações adversas na vida, nós oramos a Deus em busca de milagres. E às vezes nós queremos que Deus imediatamente opere o sobrenatural, faça o milagre, aquilo que nós achamos que precisamos, imediatamente, como se fosse uma mágica. Mas eu quero que você perceba nessa história que milagre, que o sobrenatural, ele é um processo. E às vezes, diante de um problema que se prolonga em nossas vidas, nós podemos entender que nós estamos em meio a um milagre. Nós estamos vivendo um milagre. Porque Deus não faz obra pela metade. Deus, ele opera milagres e maravilhas em uma situação e que vai além do ápice do milagre, que é aquele momento onde a palavra de Deus entra e muda aquela história. Nós temos algumas situações na Bíblia que leva a entender isto. Uma é esse texto que nós estamos lendo e trabalhando aqui nesse estudo. Um outro é a história de Lázaro. Lázaro adoeceu. Jesus estava na sua missão, cuidando em um outro lugar de algumas coisas. Quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, ele demorou ainda para vir até aquele local onde Lázaro estava. Quando ele recebeu aquela notícia, ele disse: essa doença não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. E quando Jesus chega ao local, uma das suas irmãs, Marta, diz para Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus foi além das expectativas de Marta e de Maria, sua irmã. Jesus vai até o túmulo, me leve até o túmulo onde Lázaro está. E Jesus vai chegar no ápice dessa história, que é quando ele diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro volta à vida depois de estar morto em estado de putrefação. Mas durante esse processo foi trabalhada a fé das irmãs de Lázaro. Foi trabalhado o testemunho do poder de Deus na vida das pessoas que conheciam aquela família, mesmo que eles estivessem sofrendo. Queridos, às vezes nós estamos sofrendo uma situação, passando por algum problema, e as coisas demoram de acontecer, o milagre demora de acontecer, porque Deus não faz obra pela metade. Quando Deus opera o milagre e a maravilha, que Deus opera o sobrenatural, Deus também já trabalhou outras questões que estão envolvidas nas vidas das pessoas que
fazem parte da história que vive o milagre antes e durante o processo e também depois do milagre. Porque muitas vidas não são mais as mesmas depois que elas passam por um milagre. Elas são transformadas, elas são purificadas, elas são santificadas para a honra, louvor e glória do nome do Filho de Deus, do nome do Deus Pai e do nome do Espírito Santo de Deus. Nessa história não foi diferente. Quando Jesus é questionado sobre quem havia pecado, ele diz que nem o pai, nem a mãe e nem aquele homem havia pecado. Mas ele diz no versos 6 e 7, tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhes disse, vá, lave-se no tanque de Siloé. O que o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Este foi o momento do ápice daquele milagre que durou até aquele momento, porque aquele homem precisou nascer cego, como o texto mesmo diz, para que Deus e o nome de Deus e o Filho de Deus fosse glorificado através daquela cegueira que aquele homem viveu durante aquele tempo, até que Jesus passasse e encontrasse com ele e transformasse a sua vida. E certamente, pelo que o texto descreve a seguir, aquele homem jamais foi o mesmo, porque ele passou a crer que Jesus Cristo era o Messias, era o Filho de Deus e que era o Todo-Poderoso. Porque ele diz, se este homem tinha pecado ou tem pecado, eu não sei, porque questionaram que Jesus era pecador. E aquele cego diz, eu era cego e agora vejo. Queridos, nós precisamos às vezes parar de julgar situações em que nós não conhecemos o porquê das coisas. Nós precisamos ter um sentimento de misericórdia, de amor e graça pelas nossas vidas e pela vida do outro. E entender que Deus não faz obra pela metade, que a obra de Deus ela é sempre completa. E que Deus ele alcança muitas coisas além do momento do ápice de um milagre, daquele momento do sobrenatural, que muitas vezes para nós parece uma mágica, mas que para Deus foi todo um processo que aconteceu às vezes durante muito tempo, para que chegasse aquele momento e ele operasse milagre e maravilha na minha vida e na sua, mas que a partir daquele momento, tudo que estava envolvido e todos os envolvidos puderam ver o que Deus faz, o que Deus é e de que maneira Ele trabalha em nossas vidas. Eu quero encerrar esta palavra contando uma história que nos levará a entender melhor que a obra de Deus ela é completa. Um médico que estava de folga recebeu uma ligação do hospital para atender uma emergência. O médico de plantão havia faltado. E aquele homem saiu, deixou tudo o que estava fazendo e correu para aquele hospital. Quando ele chega no hospital, que ele entra no corredor, ele depara com aquele homem, pai daquela criança que estava em dificuldades no hospital. E aquele pai diz, Você é o médico que vai operar o meu filho? O médico, sim, sou eu. Você não tem noção de quanto tempo nós estamos aqui esperando. Ele, eu fiz o que eu pude. Fez o que pode? Calma, senhor. O médico pediu, calma. Ah, se fosse o seu filho que estivesse ali entre a vida e a morte, você não teria toda essa calma que você está falando para que eu tenha. E o médico falou, eu quero apenas atender o seu filho. Dê licença. E entrou para a sala de cirurgia.
Começou, depois de algum tempo, aquela cirurgia, e ela se estendeu por muitas horas. Somente uma pessoa muito habilidosa podia dar conta daquele problema. E aquele médico, depois de muito tempo, já chegando ao final do dia, ele termina a cirurgia e ele sai daquela sala. Quando ele chega no corredor, ele encontra aquele pai. E ele diz: o seu filho está bem, está fora de perigo. Sem que aquele homem dissesse uma palavra. O médico disse a ele: se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor conversa com a enfermeira. Aquele homem não gostou nada do que viu e começou a reclamar. Este médico, ele é um soberbo, um homem ignorante, que não esperou nem para que eu pudesse conversar com ele e agradecer. E aquela enfermeira, ainda secando algumas lágrimas do rosto, disse àquele pai: este médico não merece nenhum tipo de tratamento como esse que você está dando. Ele perdeu seu filho hoje durante o dia, em um acidente. Um único filho. E ele estava lá no velório e deixou tudo lá e veio operar o seu filho. E agora ele saiu com pressa para ver se ainda havia tempo de pelo menos participar do enterro. E aquele homem caiu-se em lágrimas pelo tratamento que havia dado aquele médico, pelos julgamentos. Às vezes, Deus trabalha desta forma. Que era o médico, perde o filho. Mas este mesmo médico salva uma outra vida, um outro filho. É um processo que envolve muitas pessoas, que envolve vidas e que não é apenas o momento onde o médico consegue operar o milagre naquela cirurgia, mas Deus trabalhou em um todo para que as coisas acontecessem daquela forma. Certamente, trabalhou alguma coisa na vida daquele médico. Certamente trabalhou na vida deste pai. Mudou a vida daquela criança. E muda a vida de todas as pessoas que estavam envolvidas. Muitas vezes, trabalhando a fé, aumentando a minha fé, aumentando a sua fé. Limpando os nossos corações, mudando a nossa história. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não faz obra pela metade, mas que sempre faz completa, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Vamos orar a este Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele é e pelo que Ele faz por mim e por você. Amado Deus, louvado seja o Teu nome para sempre. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus completo, que não faz obra pela metade, mas um Deus que trabalha as nossas vidas, que trabalha a ponto de transformá-las, aumentando a nossa fé, estabilizando, ó Pai, às vezes um problema, tirando-nos de um atoleiro, de um charco de lodo, colocando os nossos pés sobre a rocha, mas fazendo uma obra completa, trabalhando todos os aspectos de nossas vidas. Louvado seja o Teu nome pelo que Tu és, pelos Teus atributos, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, por tudo que Tu ainda irás fazer em nome de Jesus. Queremos também, ó Pai, em nome de Jesus, clamar a Ti por todos os povos da terra e Te clamar que Tu possas, ó Pai, atender às necessidades de cada um de nós, conforme a Tua palavra, conforme o Teu poder, conforme a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Pai. Ó Deus, purifica as nossas vidas, limpa os nossos corações e perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero deixar com cada um de vocês
o meu abraço fraternal e fiquem com Deus.